As vinícolas do Rio Grande do Sul são acusadas de escravizar centenas de trabalhadores. Aí elas soltaram uma nota para explicar o que está acontecendo por lá. E aí, eles têm dois argumentos centrais, tá? Primeiro argumento: os escravizados são terceirizados, então eles não têm nada a ver com isso. Segundo argumento: as políticas assistencialistas, leia-se Bolsa Família, deixam o povo preguiçoso, não quer trabalhar. Aí a solução é escravizar. Então eu fico pensando aqui que os dois argumentos, eles combatem um ao outro, né? Quer dizer, não foi a gente que escravizou, mas se foi a gente, também não tem problema nenhum. Esse parece ser o raciocínio aí por trás dessa história toda que a gente está vendo se desenrolar no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul que, eu pontuo, tá? É responsável por 90% da produção nacional de vinho. E aí, quando essa indústria tem, e a gente está percebendo que a prática pode ser ou generalizada, ou mais comum do que a gente imaginava, recorrente, né? A gente vai concluir que você não consegue tomar uma taça de vinho nacional sem contribuir para a escravização de alguém, tá? As empresas foram pegas fazendo isso, o Anderson e o Tássio já trouxeram essa informação antes, então eu vou só atualizar vocês com a nota da associação que representa essas vinícolas, né? Eu marquei só alguns trechos aqui. Primeiro, olha lá, é fundamental resguardar a idoneidade do setor vinícola, que é a importantíssima força econômica de toda a micro-região, falando da Serra Gaúcha. É de entendimento comum que as vinícolas envolvidas no caso desconheciam as práticas da empresa prestadora do serviço sob investigação e jamais seriam coniventes com a tal situação. Lembra que no começo eu falei para vocês que eram dois argumentos? Está aí o primeiro, o da terceirização. Anderson, comenta para a gente esse primeiro, depois vamos para o segundo. Muito louco, né? Porque a gente está falando aqui de reforma trabalhista, né? Isso me faz lembrar muito da reforma trabalhista que foi vendida como sendo o futuro, né? É o futuro da questão trabalhista. E eu sempre ligo a reforma trabalhista, não só os aplicativos, e para a gente falar de outra coisa do Mose. O Mose é fruto da reforma trabalhista. O Mose foi espancado até a morte porque ele foi negociar diretamente com o seu patrão o que lhe devia, acho que era em torno de R$200. E foi uma das coisas mais bárbaras, porque o pessoal filmou, não fez nada, me lembrou muito o Coliseu de Roma. E essa é a questão. Então, como somos vistos nesse Brasil, né? Eu volto a dizer, o Brasil ele não tem mercado de trabalho, ele tem sim campos ainda de algodão, ele tem ainda um trabalho animalizado utilizando dos corpos negros periféricos, sabe, indígenas. Então é sobre isso que a gente está falando aí. Preservem essa grande empresa que produz capital para o nosso país e que simplesmente está tentando, dentro das dificuldades de imposto que são cobrados excessivamente no país, ter mão de obra, né? Que essas pessoas possam. Se você quiser ter CLT certinho, fica difícil contratar essas pessoas e a partir daí fica difícil a gente manter essa empresa que põe comida na mesa dessas pessoas, né? Essas pessoas têm o direito de ter, né, comida. Então é isso, ó. Então um discurso mesquinho, fragilizado, para não dizer outras coisas muito mais fortes, né? Porque confesso a você que quando o Tassi estava aqui falando sobre isso, já mexeu muito comigo e mexe mesmo, porque a gente está em 2023 e estamos discutindo aqui o mais triste de tudo isso, que a gente está discutindo o papel da empresa e não de quem está sendo escravizado. Eu estou vendo a mídia corporativa tratando da empresa, dos cuidados da empresa e como lidar com a empresa e não das pessoas. Esse é o grande problema, que é o que o mercado de trabalho dessa nova reforma trabalhista faz. Ela lida e ameniza o trabalho pelo viés e o olhar da empresa, e não de quem sofre, quem é escravizado, quem é humilhado. Bom, vamos lidar aqui com o segundo argumento das vinícolas. Primeiro, você já ouviu, né? Os escravizados são terceirizados. Eu só contratei quem escravizava.
eu não escravizei. Então tá tudo bem. Né? Segundo argumento, hein? Agora fudeu. Olha lá. A falta de mão de obra e a necessidade de investir em projetos e iniciativas que permitam minimizar esse grande problema. Há uma larga escala ou uma larga parcela da população com plenas condições produtivas e que mesmo assim está inativa, sobrevivendo através de um sistema assistencialista que nada tem de salutar para a sociedade. Vamos lá de novo. Tem uma parcela da população que poderia estar trabalhando, mas que não quer trabalhar porque sobrevive com um sistema assistencialista, que não é bom para a sociedade. Beleza? Se você tirar ali o texto aí juridiquês, talvez tenha sido um advogado que escreveu aquilo, truncado pra caramba o texto, né? Além de tudo é mal escrito, né? A conversa ali é essa. O pessoal não quer trabalhar porque ganha Bolsa Família. Anderson, desculpa pedir para você comentar isso, eu tenho um profundo respeito por você, a culpa não é minha, é do Brasil. Isso me lembra muito os preconceitos das grandes capitais, que imputa todos os problemas da cidade ou ao povo negro, ou de favela, ou os nordestinos. É lógico que tem trânsito aqui. Ó, eu cheguei a ouvir cada barbaridade de São Sebastião, coisas do tipo, olha, é lógico que Caio, esse povo sai do Nordeste e vem para cá, acaba fazendo casa em um lugar regular, é claro que vai cair na casa do outro, e daí vira uma bola de neve. Então o Brasil, ele fleta, até quem é pobre e classe média, fleta com o pensamento elitista. Esse é o grande problema. A gente tem um problema estrutural aí, Alva. É um problema das pessoas não se enxergarem como classe, raça e gênero. Então, a pessoa então fica preocupada porque a Americanas pode falir. Que se lasque Americanas, a gente tem que estar preocupada com o emprego, com a vida do trabalhador, não com a empresa que amanhã pode virar outro nome e vida que segue. E aqui é a mesma situação. E outra, daí você vê a culpabilizar também um sistema que não está aí para manter a pessoa em casa fazendo filho, como dizem. Primeiro que eu, sinceramente, eu sempre penso muito no Bolsa Família nesse quesito. Todo mundo aqui que está nos ouvindo, sério mesmo que você ficaria em casa fazendo filho para ganhar o que paga o Bolsa Família? Só se você nunca viu o preço de uma fralda, o preço do leite, ou se você nunca tentou levar essa criança numa clínica médica. Cara, essa discussão é tão 2002. É uma coisa muito louca. Essa discussão tão 2002. E a gente está voltando nisso nesse momento. O cara está dizendo que, ó, tá vendo como esse povo... Não é 2002, não, é 1500 mesmo. Eu falava que o índio era vagabundo. Esse índio vagabundo que fica aí parado é a mesma coisa. Agora você me pegou. Você está certo. Entende? Porque, na verdade, o que ele está dizendo aqui? Eles estão aí mesmo, não fazem nada, a gente ainda está dando oportunidade para essa gente. Isso me lembra muito a Revolução Industrial. Quando vem a Revolução Industrial também, Álvaro, o que acontece? Tem os escravizados. O que era o normal, já que escravizou e sequestrou as pessoas de África? Treiná-las para elas serem os trabalhadores dessas fábricas. Não. Jogou todo mundo para o morro, que se virem vocês, daí traz os europeus. Aí pega o italianinho, pega lá, vamos, vocês vão treinar e vocês são... Aí você vê todas as histórias do Brasil, de time de futebol, de escola de samba, lá no início, algumas. Olha, começamos com os grandes operários da fábrica tal, esses espanhóis, italianos, e ninguém fala que, na verdade, no fundo, eram para ser esses operários, se era para ter esses escravizados. Então a história do Brasil é tão perversa que ela não tem nem criatividade para mudar. Eles batem nas mesmas teclas desde 1500.